Bem-vindos a mais um episódio do podcast Abrevia, um podcast que exploramos e abordamos ideias transformadoras que consideramos pertinentes para todos, de uma forma muito rápida, num único take. E hoje temos aqui um convidado muito especial, Ricardo Peixe, coach em alta performance, formador, CEO também da Inside Out. Vamos certamente abordar aqui temas muito importantes durante a nossa conversa. Uma coisa engraçada, para quem não sabe, eu já conheço o Ricardo há uns aninhos. O Ricardo já foi 2 vezes orador no nosso evento DDC. Com muito gosto. E tem aqui coisas muito interessantes para partilhar connosco. Por isso, Ricardo, ia começar, se calhar, por uma pergunta. Quando é que surgiu o teu interesse pelo coaching de alta performance? Então, antes de mais, obrigado pelo convite e por poder participar mais uma vez numa destas iniciativas da SAMSAS, que acho sempre super meritórias, a forma abnegada como vocês procuram estar sempre a criar valor para o mercado, e esta é mais uma delas. O DDC é o ex-libris disso, mas esta é mais uma delas, e portanto obrigado por poder partilhar isto convosco também. O meu interesse no coaching começa de uma forma muito egoísta, porque eu, quando estudo coaching pela primeira vez, estou no Homes Place a trabalhar, e aquilo que eu percebo é que a empresa toda estava, isto em 2003, 2004, qualquer coisa assim, a empresa toda estava muito focada nesta cena de coaching, e eu pensei, se eu quiser avançar na empresa, tenho que me interessar por isto. E então eles fizeram se calhar a primeira certificação de coaching em Portugal, com a Cris Carvalho, que agora conhecemos da SIC Mulher, etc. Portanto, a Cris é muito conhecida agora, mas na altura ela estava a começar também em Portugal, fazia coaching com os diretores dos clubes, e eles proporcionaram uma certificação a preços mais vantajosos para os funcionários, e eu pensei, vai estar lá toda a gente que é gente dentro desta estrutura do Homes Place, eu quero estar lá também. Aquilo que eu descobri foi que, passado uma semana, aquilo foi uma semana de sábado até ao outro domingo, muito intensa, de manhã até à noite, com exercícios, com tempo em sala, com muita coisa diferente. E aquilo que eu, ao fim dessa semana, percebi foi que, afinal, esta cena havia mais do que só isso de crescer na carreira. Também dava para isso, certo? Mas esta ideia de ajudarmos outras pessoas a atingirmos objetivos e de termos um papel nessa parte, pareceu mesmo muito interessante, e comecei a explorar isso a partir daí. E pronto, e o resto é história. Quase 20 anos depois que estamos cá. O primeiro contacto que eu tive contigo foi numa palestra que tu fizeste, acho que pela Engie e na Alfândega, há muitos anos atrás. Neurovendas. Exatamente, Neurovendas, que é uma das áreas que tu tens vindo a desenvolver, isso e também a comunicação. Qual foi o teu maior desafio que tens enfrentado na carreira como coach e como formador, ao lidar com tantas empresas como tens lidado e a experienciar tantas diferenças que existem às vezes dentro das próprias empresas, quer dificuldades que elas estão a sentir, quer às vezes até mesmo, enquanto formador, queres ajudá-las a desenvolver essas competências? Quais são as dificuldades que tens sentido mais comuns, digamos assim? Sim, aquilo que eu faço cai dentro do chapéuzinho que eu chamo comunicação e influência, ou seja, estamos nós a falar de liderança, de motivação, de vendas, de atendimento ao público, de gestão de conflitos, qualquer uma destas coisas cai nesta ideia de eu quero influenciar alguém a fazer alguma coisa, enquanto líder quero te influenciar a ti, colaborador, a fazer alguma coisa, enquanto vendedor quero influenciar o cliente. E eu só tenho a minha comunicação para influenciar, a não ser que tenha acesso a drogas duras ou armas de fogo. Se não tiver acesso a isso, só tenho a minha comunicação. Isso é a ponto para a terceira pergunta. Exatamente, para a terceira pergunta. E, portanto, a ideia aqui, e os desafios normalmente vêm de haver muitas vezes uma dissonância entre aquilo que as pessoas acham que querem e aquilo que de facto elas precisam. Ou seja, as empresas acham que o problema é que normalmente não é esse o problema. E às vezes o desafio é como é que nós conseguimos, de uma forma que seja interessante para a organização, portanto, não de confrontação com a organização, mas de os ajudar a perceber algumas coisas que às vezes eles não estão a ver a acontecer no terreno. E depois, o segundo desafio é que aqui na SAMSAS, daquilo que eu sei, não acontece, e eu, como já conheço a SAMSAS aqui há algum tempo, posso falar com algum conhecimento, que é o da congruência, que é muitas vezes não existe uma congruência entre aquilo que é pedido pelos líderes
e aquilo que é feito pelos líderes. E, portanto, muitas vezes o desafio é nós estamos perante um grupo de formação em que, inevitavelmente, a certa altura alguém vai dizer assim: você devia ir a falar com o meu chefe, pá, o meu chefe é que precisava de ouvir isto que você está a dizer, não é? E eu depois vou falar com o chefe e ele diz-me assim: você devia falar com o meu chefe, não é? E portanto, todas dizer, obviamente, claro que nós tentamos sempre começar top-down, não é? Se nós conseguimos ter primeiro um trabalho com esta liderança de topo, tudo depois torna-se mais fácil, mas muitas vezes o desafio é esse, sente-se alguma incongruência. Claro que a forma de solucionar isso, apesar de não haver soluções perfeitas, é eu ajudar-te a focar-te a ti na tua responsabilidade pessoal e esqueces aquilo que o teu chefe está ou não a fazer. Porque obviamente tu não dominas tudo, mas dominas a tua resposta, o teu comportamento, a tua atitude. E portanto, se eu conseguir ajudar as pessoas a focarem-se no seu comportamento e na sua atitude, elas vão produzir melhores resultados, independentemente do chefe. Agora, claro que se o chefe, aqui entre aspas, não é? Se o contexto ajudar, ainda melhor, obviamente. Claro. O processo de influência não precisa obrigatoriamente começar de cima para baixo, não é? Certo. Pode começar de baixo para cima. Claro que é mais difícil, como na vida também como tudo, não é? Exatamente. Se estiveres a subir uma montanha é mais difícil, certamente, do que descê-la, não é? Exatamente. Mas sim, mas o processo de influência pode começar também de baixo para cima. Certo. Bom, muito bem. E muito focado na tua responsabilidade pessoal. Ou seja, eu sou um firme crente no nosso poder pessoal de tomar decisões. Certo. E, portanto, claro que eu num contexto, se eu estiver no Burkina Faso, nos Estados Unidos, em Portugal ou na Austrália, esses contextos influenciam a minha capacidade do tipo de decisões que consigo tomar. Claro. Certamente. Claro. Não obstante, eu tenho decisões a tomar. E aquilo que nós percebemos em qualquer parte do mundo é que quem assume mais essa responsabilidade de tomar as suas decisões e de começar a fazer alguma coisa, começa a ter melhores resultados que o resto das pessoas que não decidem. Portanto, o meu foco é sempre esse. Fazer o melhor que podemos com as circunstâncias que temos, não é com as circunstâncias ideais, é com as que temos, isso mesmo. E o que é que te motiva diariamente a tentar influenciar positivamente essas pessoas, essas empresas, não é? E a comunicarem-se melhor e a trabalhar? Qual é a tua motivação? Qual é o teu drive? É ficar mega multimilionário, obviamente. Olha, sabes que eu tenho o privilégio, obviamente, claro que tendo eu 4 filhinhos, eles têm que comer, não é? e portanto tenho obviamente um drive muito grande, que é a minha própria condição de vida e eu assumir a minha responsabilidade perante a minha própria condição de vida. Eu tenho o privilégio, porque toda a gente tem esse drive, acho eu, tenho o privilégio de fazer uma coisa de que eu gosto genuinamente. Portanto, às vezes eu estou... e já me aconteceu às vezes estar mal disposto. Não sei se te aconteceu a ti uma ou outra vez. A ti não. Mas às vezes acontece-me. Pronto, alguma coisa durante o nosso dia não corre bem, não é? E quando eu vou trabalhar é o momento em que tudo isto fica melhor. Porque eu gosto tanto de falar destas cenas que ao longo, enquanto estou a falar sobre isto, estou naturalmente a ficar mais bem disposto, a ficar mais energizado, melhor. Às vezes tenho aqueles dias, ainda no outro dia estava a comentar com a minha mulher que tive um podcast no final do dia, mesmo para um evento que vou fazer, e então ia ser entrevistado pela pessoa que está a organizar o evento. E aquilo foi depois de um dia de formação, eu estava cansado no final do dia, miúdo, de jantar, aquilo foi depois de jantar, fizemos aquela cena. E eu acabei, estava mesmo, sabes aquela cena, não é? Mesmo cansado. Exausto. Só que enquanto estava a fazer, estava cheio de energia, aquela coisa de estar a falar, estar a dizer, estar a falar, estar a dizer. Quando aquilo acabou, pronto, agora quero descansar. Mas o trabalho dá-me essa energia. Portanto, aquilo que me motiva é essa sensação de... esse thrill, não é? Essa adrenalina de estar a fazer aquela coisa. Portanto, podia, obviamente, para melhorar, para ficar mega multimilionário, podia fazer qualquer coisa, como, por exemplo, abrir uma Samsys. Já não posso, que essa já está aberta, mas... Samsys 2, sei lá. Samsys 2, exatamente. Samsys Gaia. Faz-me lembrar um bocadinho aquilo que estávamos a falar no início, não é? Também és praticante de desporto, assíduo, não é? Praticas crossfit e nem sempre vamos altamente motivados. É espetacular, vou fazer agora um WODzinho aqui de manhã e hoje foste cedo, não é? Certo. Mas qual é aquela mecânica de começar a fazer, não é? E quando uma pessoa começa a fazer, começas a ganhar aquela energia, aquela motivação, e uma pessoa no fim fica cansada, é verdade, mas ficas com um cansaço bom, não é? Aquele cansaço bom de sentimento de dever cumprido, de teres feito algo que gostaste, cansado por teres feito algo que gostaste. É um bocado aquela coisa de quem corre o gosto não cansa, é uma tanga, cansa na mesma. Eu te perguntei uma vez à Rosa Mota, ela disse, não, eu fico cansada, no final da maratona estou cansado. Só que é um cansaço diferente, que é um cansaço que eu gosto de fazer. Claro que o crossfit cansa muito, mas eu gosto daquele tipo de cansaço, por isso é que vou para lá. E portanto é um bocadinho esta ideia
ideia também aqui do trabalho. É isso que dá essa pica, que dá essa adrenalina. Já falámos um bocadinho então da tua carreira, já falámos um bocadinho sobre o que tu fazes no dia-a-dia, o que é que te motiva. E agora, pegando aqui em algumas questões que tu foste deixando aí passar, e que nós passámos logo no início, não é? Foste orador já 2 vezes no DDC, mas ainda antes de pegarmos no DDC, também tens um evento que realizas anualmente, que é o Convencer. Queres falar um bocadinho mais sobre esse evento, sobre porquê que criaste esse evento? Claro que Convencer tem tudo a ver com influência, não é? Mas sem passar spoilers. Sim. Podes falar então um pouco? Sim, o evento foi um desafio entre mim e o Nuno Jerónimo, que é outro dos mentores aqui do projeto do Convencer, e que em conjunto aquilo que sentimos foi que havia uma aversão à palavra vendas, não é? E portanto até hoje em dia quase ninguém se chama vendedor, chama-se tudo Key Sales Account Manager of the Fire in the Night, Business and Consult. Portanto são coisas assim mesmo sempre, em inglês, que é muito mais sexy, obviamente, deve ser. Mas achamos que havia quase que as pessoas, mesmo pessoas que aquilo que fazem todos os dias são vendas a sério, um empreendedor aquilo que faz é vendas, está a vender o seu produto, está a vender a sua ideia, e fugiam um bocadinho disso e portanto não havia propriamente um sítio onde se falasse abertamente de comunicação e de influência, onde se falasse de como é que eu posso vender melhor, como é que eu posso vender mais, sempre nesta perspectiva que eu acredito que é uma perspectiva muito ética e razoável de eu, quando estou perante um cliente, ele sabe que o meu interesse é vender o meu produto. Obviamente, senão eu estava a trabalhar para outro lado qualquer. Não é? Portanto, agora, o que eu quero é vender-lhe o meu produto nesta perspectiva de eu sou um parceiro teu, eu quero te ajudar a chegares a algum sítio. Eu, quando vendo uma formação aqui na Samsys, o meu interesse, claro, é vender a minha formação e não a do José Carlos. Não é? É a minha que eu quero vender. Obviamente, eu acredito é que, ao fazermos esta formação, as tuas pessoas vão estar melhor preparadas para os desafios que vão encontrar. E por isso, obviamente, eu vou-te perguntar que desafios é que elas vão encontrar, para criarmos aqui um pacote, uma solução para elas trabalharem nisso. E, portanto, eu acho que esta deve ser a ideia de... A Samsys, quando trabalha com os seus clientes, trabalha naturalmente para vender as soluções da Samsys e não as soluções da Cisco. Não é? Portanto, agora, obviamente, o que nós acreditamos é que eu, Samsys, tenho soluções interessantes para os desafios que tu tens, para te ajudar a ter mais resultados. Porque se tu tiveres mais resultados, eu vou ter também, vais ter mais equipas, eu vou-te vender mais coisas no futuro. Portanto, é sempre esta perspectiva de crescimento mútuo que nós temos aqui. De acrescentar valor ao parceiro. E crescer em parceria. E, portanto, o Convencer surge nessa perspectiva de como é que eu posso ajudar estas pessoas, trazendo-lhes oradores, e no caso tu foste tu, na última edição do Convencer, foste um dos brilhantes oradores que nós tivemos lá. Sempre foram todos brilhantes, portanto não fiques assim tão bem. Foste um dos brilhantes oradores, exatamente a transmitir aqui estas ideias de como é que eu faço esta cena de convencer pessoas, de influenciar as pessoas nas diversas áreas daquilo que é o negócio, seja business to business, seja B2C, business to consumer, seja em todas estas áreas. E, portanto, o projeto deste Convencer é como é que nós trazemos mais para a luz, para a ribalta, o tema vendas sem isso ser um tabu, não é? Sem ser uma cena um bocado escondida. Nós em janeiro vamos fazer, depois obviamente vou-te falar disso também, mas em janeiro nós vamos fazer um Convencer em formato Summit Online, porque em inglês fica logo muito mais sexy, claro. Convencer Summit e isto agora é que eu vou. Não é um evento, é um Summit. Exatamente, é uma Summit, portanto agora vou de certeza. O DDC, se fosse uma Summit, já assim tem 3.200 pessoas. Tinha 30 mil, tinha no mínimo. 32 mil. E portanto a ideia é conseguirmos também, fazendo assim online, chegarmos não só a mais pessoas, mas termos mais dias com mais convidados para trazermos aqui um bocadinho mais de valor até às pessoas. Sem perder o presencial, que eu gosto muito de presencial, portanto, para o ano vamos ter também um presencial, mas para nós é muito importante também conseguimos fazer chegar este projeto a mais pessoas. Boa, muito bem. E tendo consciência que, obviamente, os eventos são bons, os summits também, mas não é só com isso que nós conseguimos trabalhar e melhorar as organizações, não é? Porque é muito bom as pessoas terem um despertar e uma consciencialização sobre o tema, mas depois há um trabalho que tem que ser feito no dia-a-dia nas empresas, não é? As pessoas não vão a um evento e de repente, espetacular, já domino aquilo. Não vai a um lista Power Within com o Tony Robbins e já sai de lá o supra-sumo em desenvolvimento pessoal. Claro que não. Agora, consciente disso, e sendo um dos oradores do DDC já
por 2 vezes seguidas. O ano passado, em 2022, a tua última participação, o teu tema foi a grande oportunidade. Certo. Consciente do que estamos a falar, como é que tu vês, 2 vertentes, como é que tu vês a realização destes eventos, a importância destes eventos, sabendo que na realidade os eventos por si só não resolvem tudo, e porquê a grande oportunidade? Ok, então, eu acho que a importância dos eventos, e o DDC é paradigmático nisto que eu vou dizer, é o ambiente em que estás inserido. Ser empreendedor ou ser empresário é muito solitário, e tu tens a sorte e privilégio de não estar tão solitário porque estás com o Samuel sempre ao teu lado, e portanto é uma solidão a 2, que ainda assim às vezes pode ser muito solitário, mas é menos do que estares sozinho, não é? Sozinho ali a gerir o projeto. Mas é uma cena muito solitária há poucas pessoas que percebem os desafios que estás a passar, há poucas pessoas com quem consegues partilhar isso, há poucas pessoas a ter a mesma visão que tu, e depois ligas a televisão e vês as notícias e é tudo ainda mais péssimo do que te dão a dizer à volta, e as outras pessoas estão-te a dizer o mesmo. E a importância de ires a eventos onde se fala de outras coisas é tu receberes essa ideia de afinal eu não estou maluco. Há aqui gajos que estão a ver a mesma cena do que eu. Também são malucos como eu. Exatamente. Há aqui malta que é maluco como eu. Há aqui malta que... Esta cena de eu achar que vou crescer não é uma estupidez, porque há outras pessoas que também estão a crescer, também estão a fazer alguma coisa. E, portanto, mais do que o conteúdo, e os oradores do Samsys têm sido incríveis, até 2022, depois foi sempre a descer. Os oradores são ótimos, o conteúdo que trazem é ótimo, mas mesmo as pessoas que vão ao Samsys, por exemplo, onde tem vários oradores, que não conseguem ouvir todos porque chegaram um bocadinho mais tarde, no coffee break ficaram um bocado mais a falar, não conseguem ouvir o conteúdo todo, o sumo que trazem de lá das pessoas que conhecem, do ambiente, de estarem num ambiente de positividade, de acreditar, de crescimento, de alegria, de vontade, de motivação, aquilo é como um bálsamo para aquilo de normal que é o dia-a-dia, que é dificuldades, e mal está a dizer isto está muito difícil, amigo, só menino. Ou seja, eu queria te ver a sua estudo. Exatamente. É este tipo de contextos, e por isso é que nós falávamos há pouco dos contextos, como são importantes. E eu tenho que me colocar nos contextos certos para mim também. E, portanto, se eu quero saber mais, se eu quero ser o melhor vendedor, tenho que estar nos sítios onde estão os melhores vendedores. Se quero ser o melhor empresário, tenho que estar nos sítios onde são os melhores empresários. Portanto, acho que essa é muita importância. No caso da grande oportunidade, eu vejo isto sempre eu acho que às vezes as pessoas são muito fatalistas na perspectiva que têm das coisas, que é, olham para a coisa macro e dizem, pá, isto está mal. Não é? Portanto, olhas para Portugal e dizes assim, pá, isto está mal. Não é? O cenário, se calhar, é mau. A inteligência artificial está cada vez mais a crescer e isso vai implicar que muitas pessoas percam o seu emprego. E no cômputo geral das coisas, se tu fores o primeiro-ministro de um país, se calhar diz assim, pá, vou ter que enfrentar aqui um problema de desemprego, ou enfrentar um problema de crise económica, ou enfrentar algum problema. Sendo que a grande oportunidade não está no macro, está no micro, que é, para ti, é irrelevante. Onde é que nós estamos? Estamos em crescimento ou não estamos em crescimento? É como a bolsa estar a subir ou a descer. Para ti é irrelevante. Tens é que saber onde apostar. Tens é que perceber onde é que está essa oportunidade. Porque essas pessoas todas ficarem sem emprego representa um problema para o país, mas se calhar uma oportunidade para ti que és um indivíduo. Para ti que não ficaste sem emprego, ou para ti que ficaste e agora podes fazer outra coisa. Portanto, esta ideia da grande oportunidade é ajudar as pessoas a focar-se na sua realidade e onde é que elas conseguem ter a oportunidade. Isso. E alguém vai sempre dizer assim, mas não dá para todos termos a grande oportunidade. Mas tu não és todos, só és tu. Então tira tu a tua oportunidade, meu. Eu não estou... Quando nós dizemos todas podiam fazer isso, sim, todos podiam fazer mas isso. Mas nem todos fazem. Nem todos fazem, nem todos querem fazer, nem todos querem fazer a mesma cena e está tudo bem. A cena é, e tu? O que é que tu vais fazer? Porque muitas vezes há esta cena do, pronto, isto está mal, não há nada a fazer, porque isto agora está mal. Se isto estivesse a crescer é que era, não é? Só que aquilo que nós percebemos é o tempo das vacas gordas foi sempre ontem, nunca é hoje. Não é? Nunca há um momento em que a malta abre o telejornal e dizer boa noite, só para dizer que hoje está tudo bem. Nunca houve essa cena. E, portanto, é ajudar as pessoas a focar nessa oportunidade. E uma das coisas que eu acho que o DDC Samsys faz particularmente bem é trazer pessoas que estão a mostrar
essa oportunidade, independentemente do tema principal. Do evento, do tema principal, nós vemos pessoas que individualmente, dentro dos contextos onde elas estavam, elas conseguiram fazer alguma coisa de jeito, não é? Elas conseguiram a sua oportunidade, porque olharam e depois agiram sobre ela. Muito bem. Falámos aqui duas coisas interessantíssimas, não é? Que o ambiente, que tem a ver com o coletivo, e o particular. E no particular, a capacidade de cada um olhar para aquilo que é importante para si e encontrar a sua oportunidade. E se todos encontrarem oportunidades, está tudo bem, porque nem todos vão encontrar as mesmas oportunidades perante o mesmo cenário. No mesmo cenário, pessoas diferentes vão encontrar oportunidades diferentes para endereçar o mesmo problema ou a mesma dificuldade. E a questão passa muito por termos um mindset de desenvolvimento, um mindset de crescimento. E também, deixa-me só dizer, e um mindset de abundância e não de escassez, que é, amigo, há para todos. A Samsys não precisa de ser a única empresa de soluções para empresas no mercado para ter sucesso. Há espaço para ter 20 empresas espetaculares de soluções empresariais. Há espaço, porque há muitas empresas, há muitos negócios, há muita coisa. Portanto, eu não preciso... Aquela coisa a grande oportunidade parece só há uma. Não, há muitas. E muitas pessoas podem estar a fazer. Muitas pessoas podem vender... quantas marcas de água é que há? Há muito espaço para haver muitas marcas de água e com sucesso. Portanto, está tudo bem. É a mentalidade mais de abundância e não tanto de escassez. Tal e qual. E tu falaste um bocadinho também da questão dos eventos presenciais e da energia que se sente no DDC. Como orador, quais foram os momentos mais marcantes para ti como palestrante no DDC? Podem ser, só dar aqui 2 exemplos, pode ser durante o dia, o que tu sentiste, ou pode ser um feedback ou algo que aconteceu pós-evento que te tenha marcado. O que é que tu... É difícil haver alguma coisa que se destaque mais, e eu acho sempre incrível 2 coisas. Primeiro, a quantidade de pessoas que de facto aparecem a um evento não deixa de me surpreender, não sei? Apesar de, obviamente, nós sabemos que... Mas ainda assim, as pessoas tirarem o seu tempo, tirarem o seu trabalho, deixarem as suas vidas para estarem num sítio com esta perspectiva de aprender, é sempre uma coisa que me fascina, não é? Dá-me um bocadinho de alento e de acreditar no ser humano, temos mesmo aqui estas pessoas todas quererem fazer alguma coisa, certo? Por outro lado, também me fascina o facto de, em 2022 nós tínhamos 6.000 inscritos, 3.000 e tal inscritos, dos quais apareceram 1.500, não é? Que é, eu brinquei um bocadinho com isso no início, que é, não basta inscrever, depois é preciso aparecer, não é? E também me fascina esta ideia de tanta gente que simplesmente por se inscrever acha que já está, não é? Eu inscrevi-me no ginásio, portanto agora já está. Não é? Eu inscrevi-me no DDC, portanto agora já está. E claro que dentro destas 2.000 pessoas que se inscreveram não foram, houve alguém que, primeiro houve algumas que faleceram, porque também já se inscreveram há muito tempo, portanto podem mesmo ter falecido, houve outras que se esqueceram, houve outras que tinham compromissos. Mas houve muita gente que simplesmente fez a cena de se inscrever e depois borrifou-se completamente para isto. E isso, mais uma vez, mostra-me uma grande oportunidade, que é, continuam a haver pessoas que até estão disponíveis para dar um passinho, mas depois precisam de ajuda para dar os próximos passos. E isso é uma grande oportunidade para quem está nesta área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, das empresas. Portanto, acho que essas são as 2 coisas que me marcaram. Claro que, individualmente, ter uma plateia de 1.500 pessoas à minha frente é sempre impactante. A energia que se gera com um público tão grande é impactante, é diferente. Os feedbacks depois dos corredores, a forma sempre amigável e amistosa com que toda a gente fala contigo, com que as pessoas comunicam contigo, mesmo enquanto participante nos outros DDCs, algumas pessoas, né, que já foram nos outros e que me viram dizer, ei, pá, obrigado, olha, estás aqui. Alguns que dizem assim, ei, também vais falar hoje? Eu disse, não, não fui convidado para esta vez. Mas pronto, mas tirando esses momentos, eu acho que é um evento que tem assim uma energia muito friendly, muito amigável, muito pouco... Eu acho que a imagem também dos seus mentores tem uma energia muito direcionada para resultados e muito relaxada e informal. Portanto, nada daqueles, às vezes, eventos em que parece que a malta está toda muito formal e mesmo nos corredores estão todos a ver se são observados. Acho que aqui há mesmo uma dinâmica de ajuda, de interajuda, de falar, acho que é muito fixe. Gosto muito do evento mesmo. Boa. E então... Com o tempo não para, não é? E nós aqui no Abrevia temos que abreviar, por isso, abreviando aqui um bocadinho, vou só tocar aqui num ponto que eu acho que é importante e que nós ainda não falamos. Para quem não está a ouvir,
e a ver, já agora. Obrigado por todos aqueles que estão a nos acompanhar, seja no Spotify, seja no YouTube. Obrigado por estarem a assistir a mais este episódio do Abrevia. Então, para essas pessoas, e nós já falámos aqui sobre olharem para elas, sobre entenderem quais são as oportunidades que devem de agarrar, qual é o conselho que tu as podias dar? Se fosse só um, certo. Qual é o conselho, aquele conselho que os podias deixar para elas ficarem gravadas na mente? Já falámos sobre, ok, vocês veem as oportunidades, mas é preciso depois dar os passos, não é? Não cheguem a inscrever-se no ginásio, não cheguem a inscrever no DDC e depois não aparecer, certo. É preciso perseguir isso, mas ainda em formato mais resumido, mais sintetizado, o que é que tu poderias dizer às pessoas que querem realmente crescer, seja profissionalmente ou pessoalmente, e que tu notas que é tipo quase transversal a todas as equipas que já tiveste o privilégio de acompanhar, certo. E de ajudar e de as desenvolver? Eu acho que quando tenho que me ponho uma pergunta desse género, acho que volto sempre àquele processo fundamental do coaching, de saberes onde é que estás, exatamente o que é que está a acontecer, o que é que tu és bom, o que é que não és bom, o que é que fazes bem, o que é que não fazes bem, sem tangas, sem pensamentos ultra positivos, nem ultra pessimistas, nem ver a realidade tal como ela é, o que é que está a acontecer. Depois, o que é que tu queres que aconteça em vez disto? Qual é mesmo o teu objetivo? De uma forma clara, específica, que para ti faça sentido. Não que seja o objetivo que outras pessoas têm para ti, mas tu definis o que é que para ti faz sentido, tu queres para a tua vida. Portanto, definir ponto A e ponto B, e depois os inevitáveis caminhos, não é? Todos os caminhos vão ter problemas, portanto, aceita que problemas vão sempre acontecer, só queremos problemas sempre de melhor qualidade, não é? É mais o problema de como é que eu cresço este ano é um problema muito melhor do que como é que eu não fecho as portas este ano. Exatamente. Portanto, problemas vão haver sempre. Problemas, se queremos, problemas de melhor qualidade. Portanto, inevitavelmente vai haver problemas. Procura o caminho com os problemas que tu queiras enfrentar também e, naturalmente, encontrar as formas de os ultrapassar. Dentro deste processo de A, B, caminho, obstáculos, há de haver alguém, uma empresa, uma pessoa, uma instituição, uma organização, um profissional que te possa ajudar dando-te dicas, dando-te ferramentas, dando-te formação, dando-te coisas que te podem ajudar a levar mais lá. Às vezes vai ser a SAMS com as suas soluções para os problemas que tu já tens, que eles já descobriram a solução. Às vezes vai ser um mentor que já tem alguma coisa que já descobriu a solução. Às vezes vai ser o personal trainer, às vezes vai ser o nutricionista. Ou seja, procura pessoas... Um livro. Procura pessoas, situações, instituições para te ajudarem a ultrapassar lá. Se as pessoas, em todas as áreas da sua vida, se focarem em onde é que eu estou, por onde é que eu quero ir, como é que se lá chega, quem é que me pode ajudar, de certeza que no final de um ano elas estão muito à frente de onde estariam se não o fizessem. Porque a maior parte das pessoas sabe mal onde é que está, tem uma ideia muito vaga de para onde é que quer ir, às vezes é só, não quero estar aqui, mas qual o sítio, não sei, só este é que não, e quase nem pensa de, mas isto também não dá para fazer nada e portanto, mais vale... Vamos deixar que está a contar. É verdade. Então, para resumir, uma boa avaliação do ponto atual, de como é que a pessoa está, uma boa definição, desenho mental de para onde nós queremos ir, e depois encontrar o caminho. E encontrar o caminho pode ser fazer um trabalho de pesquisa e ver quem é que é, o que é que me pode ajudar a chegar lá. Boa, muito bem. E eu acrescentaria depois uma resiliência para não desistir a meio. Porque vai acontecer. Muito bem, então, para fecharmos, amigo, como é que definirias o Ricardo Peixe em 2 palavras? Como é que abreviarias o Ricardo Peixe em 2 palavras? Olha, são os 2 objetivos que eu ponho sempre quando começo uma formação, que é diversão e aprendizagem. Acho que diversão faz parte daquilo que da minha pessoa e de tudo aquilo que eu quero ter quando faço as coisas, e sempre com uma perspectiva de como é que eu posso aprender, crescer, ser um bocadinho melhor. Boa. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado por estás aqui neste episódio do Abrevia. Obrigado a todos que estão-nos a assistir e não percam o próximo episódio. Obrigado.